Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. E a nossa função é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDCT propõe, um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade, uma programação cultural e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. Lembrando que a internet rompe barreiras e promove a comunicação sem fronteiras, sempre antenados com o mundo virtual. Hoje vamos falar sobre cooperativismo no estado de São Paulo. Conosco, hoje aqui na Rádio CT, Francisco Biasini, que é o presidente da cooperativa Transforma, que é a logística reversa de eletroeletrônicos, acompanhados pelos também cooperativistas Marcos Torquato e Luiz Antônio Pisol. E a presença também do presidente do Sincoprod, que é o Sindicato das Cooperativas de Produção do Estado de São Paulo, foi eleito recentemente para esse mandato, que é o Sindicato das Cooperativas, Paulo Palmeira, que também é o presidente da Coopertêxtil aqui de São José dos Campos. Paulo Palmeiras, presidente do Sincoprod, boa tarde, presidente. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos aqui do estúdio, boa tarde aos ouvintes da Rádio CT. É sempre um prazer, uma alegria muito grande estar por aqui, né, Paulo? E agora como presidente do Sincoprod. É como a gente diz sempre, né? A responsabilidade aumentou um pouco mais agora, eu diria, né? Quer dizer, mas com muito orgulho, com muito prazer. O Paulo Palmeira, que levantava às 4 da manhã, agora tem que levantar às 3h59. Isso, com certeza. Muito trabalho, viu, Paulo? Muito trabalho. Muito trabalho. Aquela máxima da cooperativa, ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Esta é a máxima do cooperativismo e é um setor que realmente funciona o cooperativismo? Sim, eu acho que esse é o princípio básico do funcionamento de uma cooperativa. E o sindicato não vai ser diferente, né? Tanto que está ao meu lado o meu vice-presidente, também presidente de uma cooperativa. Quer dizer, o mesmo conceito e princípio que nós atuamos em cada cooperativa é esse conceito que estamos levando agora também para o nosso sindicato. Bom, já que o presidente citou aí o Francisco Biasini, que é o vice-presidente do Sincoprod. Com certeza. Está bem estruturado, mas ele é o garimpeiro das cooperativas, porque o Francisco Biasini é o presidente da cooperativa Transforma, que é a logística reversa de eletroeletrônicos. É uma lei e essa cooperativa faz o seguinte, com que o produtor de pilha, depois de passar para o mercado, do mercado passar para a população, que ela usar, o produtor da pilha tem que pegar esta pilha e dar uma finalidade para ela. Boa tarde, Francisco Biasini. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio CT. Logística reversa, não só de pilhas, baterias, celulares, geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas, computador, furadeira, tudo isso é eletroeletrônico, tudo isso tem a ver com pilhas e baterias e eletroeletrônicos. É o resíduo que mais cresce no mundo e no Brasil. É o eletroeletrônico. O eletroeletrônico é o resíduo que tem mais crescimento, de maior crescimento, cresce mais do que as embalagens. E no Brasil a gente tem uma lei muito nova, Política Nacional de Resíduos Sólidos, muito moderna, e que prevê que todo fabricante tem sua responsabilidade em conjunto com as prefeituras, com os distribuidores e com o consumidor. A responsabilidade compartilhada é que obriga
todo mundo a retornar esse material para reciclagem ou para reuso. Agora, a gente vê muito, depois das enchentes, das chuvas, a geladeira passar boiando, o televisor passar boiando. O sofá passar o sofá boiando. também. Pneu. Agora, o que mais? O pneu, Pneu também. Pneu não está nessa logística reversa? Da de eletroeletrônico não, mas de pneu também tem previsão de logística. Todo produto pós-consumo tem agora a obrigação, tem desde 2010 a obrigação de ter uma cadeia de logística reversa que retorne esse material após o consumo, quando ele já se tornou inservível, no caso do pneu é pneu inservível, para o fabricante dar uma destinação adequada. Não pode ir parar no rio. Quer dizer, a geladeira, ela deixa de ser carrinho de reciclagem e volta a ser matéria-prima Ela dela vai ser mesma. desmontada, o aço vira aço, o metal, o plástico, o alumínio, o cobre. Hoje em dia, Paulo, não existe mais mineração de cobre no mundo. A gente vai depender do cobre reciclado de motor. Bela informação. Não há mais mineração de cobre no mundo. Existe uma mina no Chile que a produção é muito pequena. Ela não tipo, dá conta. Então é tudo na reciclagem. Mesma coisa o alumínio. Hoje em dia, pouco alumínio vem da mineração. Todo alumínio usado. No Brasil, mais de 98% das embalagens de alumínio são recicladas. Agora, o Francisco Biasini, que eu falava que você era o garimpeiro das cooperativas. O garimpeiro urbano, hoje em dia. Garimpeiro urbano, né? Mas para se falar de garimpeiro, pode-se falar do lingote também. Aonde é que está o ouro? É na TV, no computador? Porque fala-se que nesses produtos tem ali ouro que é extraído desses materiais. Perfeito. Desses produtos. Vamos dizer, em 35 celulares tem 1 grama de ouro. Tem mais ouro em celular do que no minério de ouro. Poxa. Só que o duro é tirar lá de dentro. Quer dizer, não é um processo tão conhecido, mas tem mais ouro em resíduo de celular do que onde se minera ouro. Que bela informação, Paulo. Então, na verdade, um dos papéis que o sindicato passa a ter a partir desse momento, e essa cadeia toda que o Francisco Biasini acaba de te reportar, está inclusa no nosso sindicato, né? Todas as cooperativas de reciclagem pertencem ao sindicato. Ao Sincoprod, estarão do linkadas. quais os senhores é presidente Okay. e vice, num mandato de quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Dá tempo até de crescer o setor. Com certeza, com certeza. Né? Então, nós dividimos o sindicato, vamos dizer, em dois grandes modais. Primeiro, aquele cuja cooperativa vem de uma situação de massa falida, que é o caso da Coopertêxtil, é o caso, enfim, de tantas outras cooperativas que são parceiras e atuam no Estado. São indústrias que já estão mais ou menos estruturadas, né? Mas já existem, enfim. Essa é uma questão. A outra questão é exatamente as cooperativas de reciclagem que estão se organizando a partir desse momento. E como bem colocou o Biasini, né? A nossa proposta não é só a coleta desse material, mas a transformação desse material, para que nós possamos, inclusive, agregar valor e devolver isso à indústria, de novo, com muito mais valor agregado. Quer dizer, o papel do Sindicato das Cooperativas é fazer com que elas trabalhem transformando, é a indústria da transformação. Por isso que estão conosco. Que maravilha! Quer dizer, o da geladeira, o fogão também volta. Sim. Tudo volta hoje, tudo se recicla. Com certeza. Eu acho até importante, Paulinho, destacar que hoje em dia, por causa da tecnologia e tudo mais, parece que eles criam as coisas para que elas sejam assim, descartadas mesmo. Que a gente hoje não leva as coisas para consertar, para arrumar. Estragou o computador, joga no lixo. Tem uma tecnologia melhor, então já aproveito e jogo isso aqui fora. O celular, mesma coisa. Então, já é um ponto de vista, uma ação muito diferente dos caminhos que está sendo levados hoje pela questão da tecnologia. Não seria esse? Perfeito. Existe um problema de obsolescência programada, que é como os produtos estão sendo construídos hoje em dia. É de propósito. É de propósito, por quê? Porque a nossa cadeia de produção, toda a economia está formatada numa cadeia de produção linear, da extração da matéria-prima até o descarte do produto acabado, inservível, fora de uso, ou que perdeu
a moda, saiu de moda. Não é que o produto está ruim ou que está ele para de funcionar porque ninguém mais quer usar. Então, eu estava com o celular, por exemplo, por mais que eu quisesse conservar o celular, eu estava 3 anos com ele. Aí eu já não conseguia mais baixar aplicativos nele porque não dava, estava incompatível. Então, assim, parece que eles fazem mesmo pra gente comprar um celular novo. Chega ao ponto, eu tenho um celular que parou de falar na ligação. Ele toca música, ele faz tudo. Só que na hora que você vai atender uma ligação, ele para de funcionar. Ele não fala, a voz só some na ligação. Ou todo o resto do aparelho está funcionando. Isso é um negócio construído por querer nesse modelo de economia linear, né? A nossa proposta com as cooperativas, junto às cooperativas de catador, trazendo tecnologia, agregando valor aos materiais, é transformar esses materiais em matéria-prima de novo e pegar essa economia linear, esse processo de produção linear, e transformar num processo circular, onde a matéria-prima de um vira o resíduo do outro, o consumismo, né? É o contrário do consumismo. E uma questão muito importante que também se soma a tudo isso é exatamente a habilidade que o sindicato vai ter, né, através dos nossos profissionais, de costurar acordos setoriais com os fabricantes dos mais diversos setores, né? Sim. Propiciando isso, um preço mais justo e linear ao longo do ano, para todos os materiais recicláveis. Porque é uma coisa interessante, gente. Hoje é importante a pessoa recolher eventualmente o plástico. Amanhã não é, então ela não pega. Ela vai pegar outro produto que para ela economicamente é melhor. Então tem a questão também ambiental, né? Claro. Então a proposta talvez, né? É construirmos um acordo setorial. É isso, né, Fran? Um acordo é uma comercialização disso a médio e longo prazo, agregando valor. Vender a garrafa PET para um catador é um processo muito simplificado. Se você preparar, agregar algum valor, moer, separar por cor, triar direito, sim, muda o padrão de produção, você agrega valor, vai ser remunerado melhor por isso, e a gente acaba tendo uma economia mais justa, né? E se a gente pegar esse material e ainda processar um pouco mais, transformar em pellet, agregar tecnologia, agregar inovação, e por isso nossa conversa aqui numa rádio de ciência e tecnologia, só existe caminho para a reciclagem e para essa gestão de resíduos e para essa economia circular através da inovação. A gente precisa das pesquisas, desses equipamentos, dessas tecnologias que estão sendo desenvolvidas nos centros de pesquisa na rua. A gente precisa trazer isso para o dia a dia das cooperativas de produção. Que é para transformar os materiais, né? Claro. Mas isso que ele falou, isso é a coisa mais fácil. Eu não vi novidade nenhuma, eu vou explicar por quê. O Francisco Biasini, ele é doutor em responsabilidade social na energia nuclear no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Ele é especialista em segurança da informação. Nossa. Olha só, se for falar o currículo desse homem, que ele é mediador desde 2002, com formação no INAMA, Familiar, Fiesp, IMAB, experiência, na PUC São Paulo. Francisco Biasini é uma autoridade, é o Pelé da sustentabilidade, o Francisco Biasini. A gente pode dar esse título? Não, tem muita gente boa nisso. Tem mais? Muita gente muito melhor. Eu estou fazendo a minha parte do trabalho. Esse caminho da sustentabilidade é o caminho da nossa sociedade agora, né, Paulinho? Com certeza. Olha, mas eu vejo aqui que você tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em ciência, atuando principalmente nos seguintes temas: cooperativismo, negócios sustentáveis, responsabilidade social, ISO 26.000. A ISO da responsabilidade social. Uma ISO muito boa essa daí. Olha, o que eu vejo em tudo isso é que é um campo tão vasto e que dá dinheiro para a população, e hoje não é demérito nenhum, porque eu vejo vocês são doutores, falando de sustentabilidade através de cooperativismo, que é desde o papel, do papelão, do plástico, chegando até a televisão de plasma. Claro, tudo.
Na verdade, né, eu quero só ressaltar que uma das nossas deficiências ao longo do tempo, por quanto cooperativista, era embora nós tenhamos o nosso princípio de organização e de participação e tal, faltava uma ferramenta um pouco mais agressiva, até nas relações com o Estado, né, eu digo federal, estadual, municipal, com os demais órgãos de negociação, como SNI, enfim, Fiesp e tal. E o sindicato vem com essa característica, né, vem com essa autoridade para poder abrir as frentes de negociações e poder falar em pé de igualdade. Que maravilha. Este é o Paulo Palmeira, o presidente do Sincoprod, que é o Sindicato das Cooperativas de Produção de São Paulo. Aqui conosco também o Marcos Torquato e o Luiz Antônio Pisol, juntamente com o Francisco Biasini, que também, além de vice-presidente do Sincoprod, é o presidente da cooperativa Transforma, que é a logística reversa de eletroeletrônicos. Está a Electrolux, a Consul, todas essas empresas, LG, todas estão envoltas na política reversa. Todo fabricante de eletroeletrônico, Bosch, todas as furadeiras, Philips, Panasonic, tem uma sede da Panasonic aqui em São José, Ericsson, LG, você já citou, Samsung, celular, tudo. Todo mundo, monitor de vídeo, microfone, computador. Tudo tem a política reversa. Todos os produtos têm logística reversa prevista, né? Quer dizer, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente fala já, então vamos para um breve intervalo e voltaremos já falando sobre cooperativismo no estado de São Paulo. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, falando com o presidente do Sincoprod e também o vice-presidente, o Luiz Biasini, e o Paulo Palmeira também, que é presidente da Coopertêxtil aqui de São José dos Campos, e a Coopertêxtil é a Tecelagem Paraíba. Aqui tá tão famosa de... Tá na hora de dormir. Olha, mas agora tem uma novidade. Além dos cobertores Paraíba, agora tem também o travesseiro Paraíba. Sim, com certeza. Nosso mais novo já está produto. no mercado? Já. Que coisa. Olha, os cobertores Paraíba e os travesseiros Paraíba, eles são fabricados pelos empregados dos empregados que viraram patrões. Isso, dos ex-funcionários. Dos ex-funcionários. Da tecelagem e, posteriormente, fábrica de cobertores Paraíba. Então, de novo, o princípio do cooperativismo. A associação de pessoas, né, com um objetivo comum,
né? Enfim, e contudo, nossa grande missão é a geração de trabalho, não de emprego. Né? Emprego para nós é uma consequência. Atualmente, quantos ex-empregados tocam a Tecelagem Paraíba? Hoje nós temos lá em torno de 100 e poucas pessoas no quadro principal, né? E temos mais umas 100 pessoas numa empresa correlata, que é uma empresa anexa. Que São se agregou. seletistas, aí não estão dentro do princípio. Então, hoje seria, no caso, a Tecelagem Paraíba, a Cooperteste seria uma sociedade anônima. Eu sempre defendo, eu brinco muito, viu, o Torquato Pisol e Fran, que o modelo cooperativista nada mais é que um modelo de SA para quem está começando o processo, né? Porque é uma maneira de todos participarem do seu capital, e com uma diferença, né? De forma igualitária na sua composição acionária. Muito bem. O Francisco Biasini, no seu caso, você é o vice-presidente do Sincoprod. Você está agregando ao Sincoprod já a experiência da cooperativa Futura. Transforma. Da Transforma. Da Futura também, que é uma cooperativa de catadores aqui de São José, com muito sucesso no processo de reciclagem de resíduos. Em que ponto está São José dos Campos na questão de cooperativismo? Qual a escala dela? Em São José tem uma cultura cooperativista e o Vale do Paraíba também. Então tem uma cultura muito forte cooperativista. Já a cooperativa de catadores, vamos dizer, as cooperativas de produção de reciclagem, que é essa linha, no Sincoprod a gente tem as cooperativas de produção de outras fábricas, né, de produtos, cobertores, equipamentos, etc. E as cooperativas de reciclagem, que são esses garimpeiros urbanos, esses coletores que vão transformar o lixo em matéria-prima dessas cooperativas de produção. E tem as coletas seletivas também, né? E tem coleta seletiva. São José é uma das cidades, neste ponto, com maior histórico de coleta seletiva, mais de 20 anos de coleta seletiva, e está bem posicionada no ranking brasileiro, andou investindo bastante nos últimos anos e precisa o Brasil inteiro, não só São José, melhorar muito nessa área. Né? Nós não reciclamos nem 2% dos resíduos que geramos em termos de Brasil. Nem 2%? Nem 2% dos resíduos recicláveis são reciclados no Brasil. São José recicla mais de 5%, mas isso é muito pouco. A gente tem que chegar a 30%, 40%, 50%, 100%. Bem mais, porque eu separo meu lixo. Com todo o esforço que São José faz, Shirley, e com toda a coleta seletiva, a reciclagem, a reinserção deste material na cadeia de produção não alcança 30, 40, 50, 100 toneladas dia. Então tem espaço para mais Tem um espaço para multiplicar por 10 a reciclagem só na cidade de São José. No Brasil temos que multiplicar por 100, eu diria. Paulo Palmeira. E complementando tudo como isso, fazer isso? Então, complementando tudo isso que o nosso querido Fran já colocou, é de se ressaltar que São José dos Campos foi a segunda cidade no estado de São Paulo a criar a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, né, na época presidida pelo vereador Hélio Nishimoto. Hoje deputado estadual. Hoje deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo na Assembleia Legislativa. Quer dizer, criou-se importância. Com certeza. E, para minha surpresa e até felicidade, um grande abraço ao vereador Ciborgue. O Ciborgue entrou na segunda-feira revitalizando esta frente, é o nosso mais novo presidente, né? Aliás, daqui a pouco eu devo estar com ele também, né, para coordenar o futuro das ações, porque é tudo um tripé, né, Fran? Maravilha. É o problema, é a legislação e é a cooperativa. Vontade né? social, vontade política. Com certeza. E vontade governamental, que eu vejo aqui que a Lei 12.226 de 2006 cria a política estadual de apoio ao cooperativismo, que terá como finalidade o conjunto de atividades exercidas pelo poder público e privado que venham a beneficiar direta e indiretamente o setor cooperativista na promoção do desenvolvimento social, econômico e cultural e que é reconhecido o seu interesse público. Essa é uma lei que a base é a cartilha do cooperativismo? No Estado. No Estado. No fomento às cooperativas do Estado. Você falou do tripé, né? de governo, de sociedade, investindo no cooperativismo. O modelo cooperativista ele se adequa muito bem a esse tipo de
proposta, né? Essa é a plataforma do sindicato, a gente defende isso. Mas mais do que isso, quer dizer, a gente tem as pessoas que estão fazendo o serviço, essa atividade, esse trabalho básico de coleta, mas nós precisamos agregar tecnologia e inovação para transformar esse material em um produto de valor agregado. Como fazer isso, Paulo Palmeira? Você que é o presidente do Sincoprod. Então, na verdade, nós e toda a equipe tem trabalhado muito no sentido, primeiro, de entender e qualificar e entender bastante como fazer isso, né? Estamos trabalhando nessa metodologia e, acima de tudo, né, buscando parceiros para isso, né? Como o Fran bem falou, todo mundo tem que ter aí uma participação. Já tivemos a visita de alguns professores, inclusive do INPE lá conosco. Fomos procurados também pelo MVE, que é o Movimento Vale Empreender, que são acadêmicos, pesquisadores, enfim, empresários inclusive, buscando uma parceria maior com relação a tudo isso. Estamos desenhando um modelo de negócio que fique bom para todos, né, porque isso que é muito importante. Eu tenho certeza, Paulo, que dentro em breve nós estaremos aqui anunciando a primeira unidade oficial de reciclagem aqui de ponta. Que maravilha. Então, Seria... Eu estava até falando de um contato aqui, desculpa, Paulinho, que o Centro Tecnológico Renato Archer, né, de Campinas, eles estavam com interesse de desenvolver um projeto justamente de agregar tecnologia à reciclagem. Sim, né? A gente não consegue entender que o reciclador, por exemplo, as pessoas, né, vão pegar, colher a latinha na rua e vender a latinha. Ela tem que vender o lingote de alumínio, pô. Lógico. Não é verdade? Não, é isso. verdade. Muito bom. Não, mas nós temos um problema aí que está a parte disso aí. Tem um cidadão que ele foi lá na rádio cultural, que eu apresento também pela manhã, ele foi lá para pedir, porque ele comprou uma máquina para reciclar a latinha. E ele não consegue no poste colocar aquele transformador. Ele tem pedido, pelo amor de Deus, tem tentado de tudo. Como fazer entender isso? Um cidadão, ele está na região leste, ele comprou o equipamento, está parado o equipamento, e ele tenta fazer com que, olha, eu quero comprar. Ele não está pedindo nada, ele só quer um transformador para ele poder amassar a latinha dele com aquela usina toda lá. E não consegue. Mas que transformador que é esse? Ele não é ligado à energia normal? É normal, só que é uma máquina de alta produção, é isso? Aí vai ter que ser mudada a rede da rua para poder suportar aquele equipamento dentro. A tensão mais alta. A potência do equipamento é maior do que tem instalada na rua e vai ter que ser adequado o sistema dos postes. Tá. E aí exige, então, a colocação de um transformador, mas isso depende de um estudo e de um trabalho de exatamente, mas só que da não sai nunca o estudo. Na verdade, a nossa proposta, Paulo e Chile, é assim, nós temos alguns lugares na cidade que nós queremos desenvolver locais de reprocessamento, né? Operados pelas cooperativas, pela iniciativa privada, pelos parceiros, não importa, né? Mas esses locais, em tese, já estariam aptos, né, com a questão de energia, de licenciamento, enfim. Porque depois que ele colocar energia, ele vai descobrir que ele vai precisar do licenciamento. A infraestrutura da CETESB para poder fazer. Existem requisitos não só então, de infraestrutura, como legais, um mais como ainda, ambientais. Né? Então, é um esforço que exige coordenação, exigem parceria. Muito bem. Quer dizer, então tem razão a demora. Tem motivo. Tem motivo. Não sei se tem razão ou não, mas tem motivo, tem justificativa. Depois que ele instalar, se ele conseguir o transformador, licença ambiental. Aí as licenças talvez de operações. Existe assim, embalagens descartadas pós-consumo, elas não se constituem material perigoso, então manuseá-las sem alterar a sua característica não exige nenhuma licença. Agora, se ele for derreter essas coisas, ele vai ter que fazer um estudo mais profundo. Agora, pelo que eu entendi, que o Paulo Palmeira disse, olha, logo nós vamos trazer uma boa notícia aqui. Nesse caso específico, nós teremos aqui uma cooperativa das cooperativas para o cidadão pegar a latinha e apresentar o lingote. Então, a nossa proposta é uma cooperativa de 2º grau, de 3º grau. Nós estamos construindo um modelo que vai ter participação da iniciativa privada,
na capacidade da iniciativa privada e dos empresários de produzirem e fazerem parceria com cooperativas, com catadores. Existe um preconceito muito grande de ligar a coleta com a produção, com a agregação de valor, e o pessoal acha, a nossa cultura diz que a cooperativa é de gente mais pobre, e empresário investe mais, é tecnologia, e tem um caminho no meio que permite que todo mundo trabalhe junto e agregue valor. A proposta é ter cooperativas trabalhando com equipamentos, com apoio de empresários, transformando, sendo remunerado, e agregando valor e trabalhando com empresas, e isso em conjunto. Bom, então, nesse caso, é o cooperativismo como alternativa socioeconômica, que a gente fala daqui a pouco. Um breve intervalo, Francisco Biasini e o Paulo Palmeira voltam já aqui no Clique Jornal para continuar com essa conversa abrangente. Parece que descobrimos um filão que está ao alcance das nossas mãos. No instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Registrando aqui as nossas audiências espalhadas pelo Brasil. Quero registrar aqui o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, o CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas nos ouve nesse momento, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, que a Shirley acabou de citar aqui agora, CLBI nos ouve nesse momento em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno, em Alcântara, no Maranhão, CLA, o centro de lançamento de Alcântara, no Rio Grande do Sul, de onde está vindo um congresso para cá, a gente fala dele já, em Santa Maria, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Rio Grande do Sul nos ouve, e finalmente a unidade regional do INPE no Centro-Oeste brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso, Paulo Palmeira. Muita gente, muita gente ouvindo. Bacana, parabéns. E doutores de ciência e tecnologia e os funcionários também. Com certeza. Paulo, como nós citamos o Rio Grande do Sul, no intervalo aqui, o Francisco Biasini estava falando que haverá em São José dos Campos um fórum. É o 6º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos e Feira de Ciência e Tecnologia, Sim, Francisco. Paulinho. Esse é um evento que era organizado em Porto Alegre pela Arlinda César, do Instituto Venturi, nos últimos 5 anos.
e a gente tem participado das últimas edições e convidamos ela o ano passado e conseguimos trazer aqui para São José dos Campos. Vai ser no Parque Tecnológico, lá no auditório do Parque Tecnológico, na semana entre os dias 10 e 13 de junho. Vai ser um evento ímpar, vem especialistas internacionais, vem várias tecnologias de reciclagem e valorização de resíduos. No Parque Tecnológico? Com certeza, e nós estaremos lá. Nós estaremos com o nosso auditório, estamos desenvolvendo nossa programação, teremos a participação da Alcesp Sescop, enfim, né, e de várias outras cooperativas que estarão conosco, com certeza. Agora, há uma discriminação pela configuração desse profissional, da pessoa que empurra o carrinho na rua, puxa, é uma imagem que é a imagem mais forte, parece que é uma pessoa que está ali tentando sobreviver. Muito pelo contrário. Como se define essa questão do visual da reciclagem? Então, vamos explicar melhor essa parte de cooperativas de produção. Né? Existem as cooperativas de produção industriais, de transformação, e a cooperativa de reciclagem faz parte deste ramo, de um dos 13 ramos do cooperativismo, que é este da produção. São 13 e trabalho. Ramos? 13 O cooperativismo no Brasil tem 13 ramos, dos quais um é o trabalho, e esse ramo trabalho engloba as cooperativas de produção, de serviço e de reciclagem. Cooperativa de reciclagem... que já nos remete para o catador. As cooperativas de reciclagem são cooperativas de catador. Os catadores são empresários. Cada catador puxando o seu carrinho é um empresário. Só não contaram para ele, mas ele é um microempreendedor, né? Acho que tem um certo preconceito, porque a pessoa, afinal de contas, está mexendo no lixo. Exatamente. Então, é um preconceito mesmo. É bom se debater isso. Que não é nem legal falar lixo, né? Eu falei lixo, mas é de propósito mesmo. O nome lixo está caindo em desuso, né? Como é Pela que é o nome Política agora? Nacional de Resíduos Sólidos. Agora, resíduo é sólido, o resíduo sólido, e o lixo virou o rejeito. O resíduo tem que ser ou reusado. Existe uma hierarquia prevista do que se deve fazer com os resíduos sólidos no Brasil. A primeira atividade é redução. Depois da redução tem o reuso. Depois do reuso é a reciclagem. Depois da redução, reuso e reciclagem, você pode fazer o tratamento e a destinação final. Então, aterro, lixo é 10, 15% do que a gente coleta hoje na rua. O resto ou é orgânico e vira adubo, e deveria virar adubo, ou é reciclável, que é 30%, 40% do material que é coletado, que deveria voltar para a cadeia de produção. Olha, e como matéria-prima. É tão sério isso, é uma aula de cidadania, que não usa mais o termo lixo, e sim resíduo sólido. E o que a gente chama de lixo é rejeito, e só isso pode ir para aterro, e isso deve ser abaixo de 15% do que é coletado. Você sabe que o presidente da Urban, o Boanésio, um dia entrevistando com ele, e eu perguntei o seguinte: ô presidente Boanésio, e o lixão lá, como é que tá? O aterro sanitário ele muito bem na hora. O aterro sanitário. Como é que vai ser? Paulo Silva e Shirley, os lixões no Brasil deveriam ter sido extintos em agosto do ano passado. Não deveria ter nenhum lixão operando no Brasil por lei. Em agosto de 2015, todos os lixões deviam estar fechados. Mas lixão que você diz é aterro sem controle. Seriam os aterros sem controle, sem o preparo do aterro sanitário aqui de São José. Então, que é um dos melhores do Brasil. De lixo no chão, sem obras de engenharia, tinha que ter sido extinto. 50% dos municípios do Brasil, dos 5.500 municípios, ainda tem disposição de lixo em lugares sem controle. Que maravilha. Então, o problema de ter esse tipo de falta de controle... Lixão, falta de controle? Falta de controle, o que ele gera para... Gera que aquele material, dos quais 50% é orgânico, 30%, 40% é matéria-prima para algum processo de produção, eles se transformaram em contaminantes do meio ambiente. Sim. Poluição, chorume, metal pesado, e todo esse material vai sendo
retirado pela Hospitalar, chuva, né? vai sendo lixiviado, como se diz, e vai parar no lençol freático e contaminando as nossas águas. Quer dizer, essas águas que nós estamos dependendo hoje em dia. Então, mas só complementando aqui, Fra, Chile e Paulo, na verdade, grande parte do nosso problema é cultural. Né? Quer dizer, Sim. ele é cultural do ponto de vista do entendimento do que é uma cooperativa, ele é cultural na medida em que nós vemos a pessoa, o reciclador, como um catador de lixo, não é verdade? E aí eu tenho que transformar essa pessoa agora num empresário. Né? Então, vamos ter um trabalho intenso nesse A nossa sentido. população acredita que o lixo é algo que você põe na porta e ele desaparece no outro dia e vai para um lugar fora desse planeta, porque nesse planeta não cabe mais. Que interessante. E o coletor de lixo, o que antigamente chama o lixeiro, aquele que pega os resíduos sólidos, é chamado hoje de coletor ou agente ambiental? Ou catador? O do caminhão. Ah, o do caminhão. Cada cidade tem o seu... Mas não lixeiro. Não existe mais, porque o lixo não existe. Aqui é agente ambiental. É matéria-prima. Então, coletor ou agente ambiental? Paulo Palmeira. Então, só complementando, Chile e Paulo, né, além da lei 12.000 que você citou, que é uma lei estadual, né, nós tivemos o ano passado a publicação, em 2012, da lei 12.690, que é uma lei federal agora, né, regulamentando e acertando as cooperativas de produção e de trabalho. Cria novas regras, novos ordenamentos internos para as cooperativas, enfim. Tudo isso vem para regularizar e acertar algumas deficiências que nós também tínhamos. E isso gerava alguns problemas de ordem institucional até, jurídica, do ponto de vista dos tribunais, principalmente do trabalho. Né? Hoje, já temos entendimento, por exemplo, em um especial que eu trouxe aqui para você, que é o desembargador Sérgio Pinto Martins, que esteve conosco lá na nossa posse, na UCESP, ou seja, é um desembargador do trabalho, né, que fez questão de estar conosco, e ele fala muito sobre cooperativa, ele defende, desmistifica, quer dizer, é que eu digo sempre, há uma mudança de cultura, né, antes de mais nada. E eu, Paulo, que estou nessa cidade há 18 anos, né, é a primeira vez que eu encontro, só um minutinho aqui, Fran, por favor. Deixa eu ver. Um curso público sobre gestão de cooperativa. Né? Aqui, a gestão de cooperativa, 160 horas, 30 vagas e tal, do dia 18/5 a 11/9. Está na Secretaria das Relações do Trabalho e Emprego. Aqui em São José dos Campos, então, Sim. Gestão de cooperativas. Sim. 160 horas, um curso público. Público. Quer dizer... Então, está começando a mudar o conceito. Né? Isso é muito importante. Que bom. Quantas pessoas nesse curso podem ser agrupadas ali para falar sobre isso? Então, na verdade, nós, inclusive, Paulo, fomos não surpreendidos, né? Mas nós não sabíamos da articulação deste curso por conta da secretaria. Isso, né? foi um... Mas, de qualquer forma, parabenizamos a ação, até porque eu entendo que é a primeira, né? Estamos verificando o teor do curso, o conteúdo e tal, até porque nós temos o SESCOP, que é o Centro de Formação do Cooperativismo, né, que também deverá desenvolver vários cursos com o sindicato que nós vamos colocar à disposição da população. Neste caso, a prefeitura vai ter que chegar até o Sincoprod. Eu não sei se vai, né, mas nós estaremos lá com certeza. E aí, e você, quem é? E você? Quer dizer, vai se criar... bom, o importante é que estão falando sobre cooperativismo. Sim, isso para mim já é altamente positivo. Altamente positivo. Francisco Biasini, nesse momento especial porque passa o Brasil, eu vejo o seguinte, não é um momento de crise, é um momento especial. Eu vejo que pro reciclado, eu tenho um amigo que é o Kiko, da Dutrafer, e sempre quando eu ligo para ele, para a gente conversar e tal, ele está na Holanda, e aí ele está em Leblon, não sei aonde, na França, Lyon e tal. E ele é um cidadão que, como você disse, é um empresário. Então, existe quantos milhões envoltos no cooperativismo no Brasil? E aqui eu citei o Kiko
que ele está milionário exatamente com resíduo, essas coisas todas. Bom, o cooperativismo para a gente, do sindicato, do Sindicato... Não que eu queira saber quanto que ele ganha, viu? Não faço ideia, gostaria de ajudá-lo a ganhar mais ainda, faço voto, vou fazer força para isso. Não só ele, como toda a sociedade e todos os empreendedores que mexerem com resíduo. O cooperativismo é a solução para qualquer momento de dificuldade, de crise, aspas, de momentos especiais, são oportunidades. E a cooperativa, esse modelo cooperativista é o caminho que nós enxergamos mais produtivo, mais ágil para se buscar recursos, investimentos, talentos para poder transformar essas matérias-primas em produtos de valor agregado. E a cooperativa permite isso. Um breve intervalo e a gente volta já com Francisco Biasini e o Paulo Palmeira, que é o presidente e vice do Sincoprod, que é o Sindicato das Cooperativas de Produção do Estado de São Paulo. No instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, falando sobre cooperativismo com o presidente do Sincoprod e o vice também, o Luiz Biasini e o Paulo Palmeira. O Francisco Biasini, você falou num bloco anterior que daqui para frente, de 10 empresas que irão surgir no cooperativismo, 7 ainda não foram criadas. Paulo Schiller, é assim, daqui 20 anos, de 10 empresas que existirem daqui 20 anos, não só cooperativas, mas todos os tipos de empresas, no mundo inteiro, 7 ainda não foram criadas. Nós estamos vivendo um período onde tudo vai mudar, a inovação vai entrar, os produtos vão mudar, vai mudar toda a nossa economia. E este é um dos motivos que a gente está trazendo as cooperativas de reciclagem, porque o resíduo sólido no Brasil, nós produzimos 200 milhões de toneladas ano. Cada habitante produz 1 quilo por dia. Metade desse resíduo orgânico, 40% é reciclável. E nós estamos jogando desses 40%, 98% no lixo. Aliás, pagando para enterrar. Pagando caro, para ser enterrado naqueles aterros sanitários. Essa é uma matéria-prima abundante, extremamente, é tão abundante que vira lixo na nossa porta. E aí, eu que estou lá na Coopertexto, que sou uma cooperativa, não que de produção de fato, mas nós somos uma indústria, né? A minha matéria-prima poderia tá vindo da reciclagem, né?
Tranquilamente, assim? Sem problema. Resíduo de tecido. De acrílico. Se a gente pegar tem uma estatística que a 25 de março, a área de São Paulo, do Brás, produz 100 toneladas dia de retalho, que é jogado no lixo. No aterro. 100 toneladas por dia em São Paulo. Só na cidade Só de de São Paulo. retalho. Não é lixo de resíduo, porque não é resíduo de uniforme de empresa, não é resíduo de embalagem, é resíduo de produção, é de comercialização. E isso não é só em tecido, isso ocorre em qualquer indústria, em qualquer atividade produtiva hoje. O desperdício é muito grande, e o desperdício, não estamos falando agora deste, reciclagem industrial. Vamos falar da reciclagem pós-consumo, que é a reciclagem de resíduo urbano, esse que a gente coleta todo dia, que a gente gasta no Brasil mais de 25 bilhões de reais por ano para coletar lixo na porta das casas. Isso eu chamo de lixo porque vai para o aterro. E a gente está enterrando mais de 10, 12 bilhões de reais pagando 25 para enterrar 12 de dinheiro, porque essa é matéria-prima. Que aula! Nós estamos pagando 25 para enterrar 12 bilhões por ano. Para enterrar 12 bilhões. Isso contando só os resíduos recicláveis. Se a gente contar que metade do que a gente está gastando é para enterrar orgânico, e esse orgânico, por um processo de compostagem que todos os nossos avós dominavam, em cada uma das casas dos nossos avós existia uma composteira, e que esse resíduo orgânico poderia virar composto orgânico, e que o Brasil importa mais de 70% do adubo que consome na agricultura, qual a gente importa mais de 70% do adubo que a gente consome. E enterra 50% e 100 milhões de toneladas de orgânico por ano. Que coisa. E não produz adubo. Quer dizer, isso é jogar dinheiro fora. E ainda impacta o meio ambiente, né? Esta é a grande oportunidade para todas as empresas, para as cooperativas, de trabalhar com uma matéria-prima abundante, que está na porta de cada casa e que a gente tem que pagar para enterrar. Bom, para isso é preciso conscientização, Paulo. Conscientização, organização e sobretudo boa vontade. E sobretudo planejamento, né, Paulo? Esse é o nosso grande papel, porquanto sindicato, no sentido de reorganizar esse setor, criar modais de desenvolvimento, trazer todos os parceiros para dentro, tanto no desenvolvimento de projetos, quanto na participação efetiva de ações, para que... Pois não? E muita vontade política. E inovação. Tecnologia, inovação. O Marcos Torquato, queria só trazer uma palavrinha do Marcos Torquato. Você falou de vontade política. Seria, no caso do cidadão lá que pediu um transformador de voltagem, nesse caso seria vontade política, ô Marcos? Bem pertinho aqui. Acredito que no setor público tudo passa pela vontade de política, de fazer ou não fazer. Porque o poder público, ele tem o poder de decidir onde investir e como. Então, eu como trabalhei na área pública já, eu decidia aquilo que realmente vinha ao encontro da população. Então, isso aí é que o governo precisa ter vontade política para fazer acontecer. E se ele não tiver vontade, e dá para ser feito, se ele não tiver vontade política para fazer, não vai fazer. Por quê? Porque eu acredito que o maior incentivo que pode ser dado a esse tipo de atividade é por parte do governo. É o próprio governo, independente, Paulo, de cor partidária. Com certeza. Governo é governo. Com certeza. Até porque o sindicato é apartidário. Nós estamos aqui para defender os interesses e pode ter certeza, Paulo. Nós vamos fazer um barulho, doa quem doer e não importa. Eu concordo plenamente com o nosso querido professor Marcos Torquato, porque é assim, né? Existem duas formas de você convencer o poder público a participar e estar junto. É através da conversa, da explanação técnica. Não, e o outro é pressão. Aí é pressão. E essa maneira de fazer pressão através de uma organização sindical é que nós, cooperativistas, ainda tínhamos uma deficiência.
Tá faltando. Tinha. Esse é o espaço que o sindicato está assumindo agora, meu para querido, poder agir politicamente como sindicato, não como partidário. E digo mais, e como sindicato, cabe aqui meu primeiro manifesto de agravo, né, à Secretaria Municipal das Relações do Trabalho e Emprego, porque, na verdade, além dela publicar um curso sem ao menos consultar, né, não que nós saibamos alguma coisa, mas eu entendo que nós também somos representantes parciais desta categoria, na condição de sindicato de cooperativa de produção. No site dela sai isso aqui com o endereço errado. Quer dizer, é uma coisa meio estranha, né? Olha, já aqui, que vai fazer, faz bem feito. No site da prefeitura está gestão de cooperativa, 160 horas, 30 vagas, de 11 a 15 de maio, e o endereço é na rua José de Alencar, lá na prefeitura, no Paço Municipal. Na verdade, o endereço da secretaria, onde se faz as inscrições, no Afonso Pena 175. Praça Afonso Pena. Então, incrível, não, mas tudo bem. Fantástico, extraordinário. Olha. Mas vamos ter 30 pessoas com curso de cooperativismo na cidade, que já é algo a ser... Queremos conhecer todos os 30 e levá-los a visitar as cooperativas do sindicato. Quero deixar registrado também, Paulo, se você me permita, por gentileza, deixar aqui a todos os nossos ouvintes. Hoje o Sincoprod está com sede principal em São Paulo, na rua 13 de maio, número 1376. Lá é a sede aonde pode encontrar, em qualquer setor do estado de São Paulo, vai encontrar o Paulo Palmeira e o Francisco Biazini. Com certeza. Qual o endereço em São Paulo? Rua 13 de maio, número 1376. Bom, daí repete o 13 e o 76. 13 de maio, 1376. O telefone é 011 3146-6200. 3146-6200. Agora, como hoje nem se consulta mais a lista telefônica, nem o serviço 102, na internet tem, que é mais fácil? Então, nós estamos colocando, na verdade, quando você entrar na internet, você vai encontrar o CESP com o Siscop, né, que é o nosso grande organismo estadual. E estamos criando a página agora, a partir do dia 21, aliás, nós temos a GO, né? Tem assembleia do sindicato. Estamos lá. Muito bom. E a partir daí já deveremos sair com o nosso site. Sincoprod. www.sincoprod. Provavelmente já com um telefone específico de São José dos Campos, porque a coisa aqui tende a pegar fogo. E aqui é a área onde vocês atuam, né? Com certeza. Muito bem. O Francisco Biazini, 6º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos e Feira de Ciência e Tecnologia para reciclagem e recuperação de resíduos. O que é a recuperação de resíduo? Transformar lixo em matéria-prima, dinheiro. Lixo vira dinheiro. É o dinheiro. É dinheiro. Agora, nós estamos falando de uma oportunidade muito grande para todo empreendedor, para toda pessoa que está procurando algo para fazer. Você citou alguns pontos aí muito interessantes. Nós pagamos 25 bilhões por ano. Por ano. Essa é a estatística Brasil oficial da ABRELP, da Associação das Empresas que fazem coleta de resíduos no Brasil. 24, 25 em 2013, desculpa. Então, já mudou um pouco, já estamos em 2015, e tudo mais. etc. Bom, vamos ficar nos 25 bilhões. para enterrar 13. São 25 bilhões. Para enterrar 13 bilhões. Lixo urbano, só lixo catado na rua no saquinho, é isso. Tá, se enterra 13 bilhões de produtos, matéria-prima, que poderiam estar que são matéria-prima e estão enterrados hoje, contaminando o meio ambiente. 13 bilhões. Que absurdo! Isso. Como disse o professor Torquato, precisa de vontade política. Precisa de vergonha. Aí é uma coisa de vergonha política, porque a lei promulgada em 2010, que chama Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela obrigava que seria crime ambiental destinar resíduo reciclável para lixão ou aterro. Quer dizer, mas não isso era de 2010, já estava valendo. 2014, metade dos municípios não tinham feito lixão ainda operavam lixão. E está todo mundo fazendo o corpo mole e querendo adiar esse processo mais alguns anos. Os prefeitos estão brigando para adiar isso para daqui, quem sabe, 5 anos. Bom, e não é algo bom para a nossa sociedade. Esse é um dado. 98% também A reciclagem no Brasil, só reciclamos 2% do resíduo reciclável gerado.
Que são esses 13 bilhões ou não? Que são esses 13 bilhões, entre aspas, seriam esses 13 bilhões no preço baixo. Né? Quer dizer, tem muito mais. Tem muito mais, porque nesses 98% do lixo ainda vamos considerar depois os orgânicos que nós estamos jogando fora, que poderiam ser transformados em adubo também, que nós estamos jogando fora. Quanto que a gente compra de adubo? 80%, 70% a 80% do que a gente consome. É importado. Ninguém fala o número exato. Até porque existe uma desinformação muito grande nesse sentido. É a segurança financeira deles, né? Perfeito. A desinformação. Paulo Palmeiras, eu quero agradecer a presença de vocês. Quero citar aqui o professor Marcos Torquato, que nos abrilhantou com o acompanhamento aqui. O professor também Luiz Antônio Pisol, é um gente fina, deita numa agulha e se cobre com uma linha então, tão gente fina que é. E a você e o Francisco Biasini por dar esta aula de cidadania em cooperativismo. Imagina, nós aqui nos sentimos honrados e orgulhosos de podermos estar aqui, né, falando para um público tão seleto, né, que a gente sabe que são seus ouvintes da Rádio CT. E para nós estamos sempre à sua disposição, Paulo. Muito obrigado. Francisco Biasini, você é presidente também da cooperativa Transforma, que é a logística reversa de eletroeletrônica, e vice-presidente do Sincoprod. Obrigado pela presença. Obrigado, Paulo. Obrigado, Shirley. Obrigado a todos os ouvintes aqui da Rádio CT. Fica o convite, não só para o Fórum Internacional de Resíduos Sólidos. Será na semana entre o dia 10 e 13 de junho, no site do Parque da Cidade, no Parque Tecnológico. No site do Parque Tecnológico deve ter o link, no site da Urban deve ter o link, no site do institutoventuri.org tem o link do Sexto FIRS. É muito importante. E um convite para todos os seus ouvintes. A área, a cooperativismo de reciclagem, demanda tecnologia, demanda inovação, ou uma empresa ou um empreendedor. Precisamos de muito talento aqui, precisamos de muita gente trabalhando com essa matéria-prima abundante no mercado. Quanto que cabe? Quanto que está usando? Quantas pessoas só que estão no setor de reciclagem? Então, os catadores temos cerca de 1 milhão de cooperados no Brasil. Entre as empresas de reciclagem, ferro velho, tem mais uma grande quantidade, mas todo mundo junto não dá conta de 20% da reciclagem necessária do Brasil. Tem 80% tem muito espaço. Indo para o lixo. Tem muita coisa. Paulo, eu pergunto para você, que é uma pessoa bastante plugada na informação, quantos recicladores você acha que tem hoje no estado de São Paulo? Eu não tenho ideia do tanto, mas eu acho que para mais de 1.000. Eu diria que mais de 1.000. Nós estamos tentando levantar esse número, porque será com certeza o número dos nossos associados. Vamos, por favor, trazer essa informação para cá na primeira pesquisa, então. Uma cooperativa, tem 1.500, mas precisava dos dados, né, professor? Com certeza. Essa é mais uma tarefa do sindicato que a gente está assumindo, porque o Sincoprod precisa identificar essa base. É verdade. Essa é uma informação muito importante. Bacana, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editorialista é a minha colega jornalista Shirley Marciano. O diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro. E o presidente do SINDCT é o engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.